Muito antes da Grécia, do Egito ou da Escandinávia, nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, surgiu um dos mitos mais profundos já contados: a descida de Inanna ao mundo dos mortos. Inanna era a deusa suméria do amor, da fertilidade e da guerra. Uma figura complexa, forte, desejada e temida. Mas mesmo ela, no auge de seu poder, decidiu atravessar o limite que separa a vida da morte. E não o fez por fraqueza, fez por desejo de compreender, de conhecer, de confrontar a escuridão que ninguém ousava visitar. Ela se vestiu com suas joias mais sagradas, suas vestes reais, e desceu até o submundo, o domínio de sua irmã, Ereshkigal, a deusa da morte e da dor. A cada um dos 7 portões do submundo, Inanna era obrigada a entregar algo: sua coroa, seus colares, seus braceletes, sua roupa. Quando finalmente chegou à presença da irmã, estava completamente nua. Não apenas sem adornos, mas vulnerável, despida de tudo o que a fazia. Para ser invencível, Ereshkigal, tomada pela raiva, ordenou que Inanna fosse morta. E assim foi feito. A deusa da vida agora estava suspensa, imóvel, no mundo dos mortos. Mas os deuses sentiram sua ausência. Nada florescia, nada nascia. E então, um plano foi traçado para trazê-la de volta. Inanna ressuscitou, mas com uma condição: outro deveria tomar seu lugar no submundo. Ao retornar, encontrou seu amante, Dumuzi, sentado em seu trono, celebrando. Inanna, com os olhos da morte ainda vivos em sua memória, escolheu. Ele seria o substituto. Esse mito não é apenas sobre perda ou vingança. É sobre transformação. A descida de Inanna é uma jornada interior, o mergulho nas profundezas da alma. Ao descer, ela deixou para trás tudo o que era externo. E ao retornar, não era mais a mesma. Porque ninguém atravessa o submundo e volta intacto. Cada um dos portais pelos quais ela passou representava uma camada da identidade sendo arrancada, até que o que restava era a essência. O mito de Inanna é a lembrança de que o verdadeiro poder não está na armadura, mas na coragem de se despir diante do próprio abismo, e que às vezes, para renascer, é preciso morrer um pouco. Primeiro, entre os muitos deuses do Olimpo, poucos eram tão ágeis, engenhosos e ambíguos quanto Hermes. Com suas sandálias aladas e seu chapéu de viajante, ele cruzava os céus e as estradas com uma leveza divina. Mas seu verdadeiro dom era a travessia. Hermes era o único capaz de transitar entre os mundos: o dos vivos e o dos mortos, o dos deuses e o dos mortais, o do dia e o da sombra. Ele era o psicopompos, o condutor das almas, o que guia, o que atravessa, e também o que engana. Diferente dos outros deuses, Hermes não dominava um território fixo. Ele era o senhor das encruzilhadas, dos caminhos tortuosos, dos limiares. Não era só um mensageiro, era o elo. O que carrega os desejos do céu à terra. O que sussurra aos ouvidos dos que estão entre a vida e a morte. Em muitas histórias, ele aparece nos bastidores, conduzindo heróis perdidos, acalmando os que partem, abrindo portais que não podem ser vistos, apenas sentidos. Quando Perséfone foi levada ao submundo por Hades, foi Hermes quem desceu para buscá-la. Quando as almas errantes vagavam sem rumo, era ele quem lhes mostrava o caminho. Hermes não julga, não condena. Ele apenas leva, porque entende que cada passagem é única e cada travessia sagrada. Ele caminha ao lado da dúvida, da escolha, da fronteira. E por isso é o Deus da transformação sutil, aquela que não faz barulho, mas muda tudo por dentro. Hermes também é o patrono dos ladrões, dos poetas, dos viajantes, porque todos eles, em essência, vivem entre mundos, roubam limites, incomodam, criam. Ele representa o que é ambíguo. O riso durante o luto,
a mentira que revela verdades, o passo leve sobre a ponte instável. Seu bastão, o caduceu, com duas serpentes entrelaçadas, é o símbolo perfeito. Não há um único caminho. Atenção, equilíbrio, movimento. Hermes nos lembra que os portais mais poderosos não são os que se abrem com chaves, mas os que se revelam quando estamos dispostos a escutar. E que, às vezes, é na travessia silenciosa que encontramos o que somos, porque entre o aqui e o além existe um sussurro. E esse sussurro tem asas. No coração do Egito antigo, onde o Nilo dita o ritmo da vida e da morte, uma das histórias mais profundas sobre passagem e retorno foi escrita não com palavras, mas com símbolos sagrados e silêncio ritual. A lenda de Osíris e Ísis. Osíris era o deus do mundo vivo, rei sábio, amado pelo povo e pela natureza. Mas como todo brilho intenso, ele despertou inveja. Seu irmão Seth o traiu, assassinou e despedaçou seu corpo, espalhando os pedaços por toda a terra. A vida, literalmente, foi fragmentada. Mas a história não acaba aí. Ísis, esposa e irmã de Osíris, iniciou a jornada impossível. Reuniu um a um os pedaços do deus morto. Cruzou desertos, enfrentou magias, navegou entre vivos e mortos. E ao juntar o corpo de Osíris, ela o trouxe de volta, não para o mundo dos vivos, mas para um novo lugar, o além. Osíris tornou-se o rei do submundo, o julgador das almas, o símbolo eterno de renascimento. Essa travessia entre mundos não foi feita com espadas, mas com amor, fé e magia. Ísis não desafiou a morte para vencê-la. Ela a compreendeu, transformou-a. Através de seu ato, o Egito criou uma das imagens mais poderosas do ciclo. A vida como um rio que nunca termina, apenas muda de curso. A morte como uma etapa da viagem, não como um fim. Osíris tornou-se o símbolo daquilo que morre e volta diferente. E Ísis, o arquétipo da mulher que cura com sabedoria, que vê no luto uma ponte e não um abismo. Em seu ventre, ela gerou Horus, o filho da vingança e da continuidade, garantindo que a luz retornasse ao mundo. Mas a maior vitória de Ísis não foi a vida de seu filho. Foi mostrar que nenhum fragmento é inútil, que com paciência, amor e intenção, até o que foi despedaçado pode renascer sagrado. Esse mito nos lembra que há mortes que nos quebram e reconstruções que nos elevam. E que muitas vezes o verdadeiro portal entre mundos é o corpo que sente, que perde, que insiste, o corpo que lembra que morrer também é um caminho para viver de outro jeito. No coração da selva maia, escondido entre árvores ancestrais e raízes mais antigas que os reis, havia um mundo oculto, um reino sombrio e traiçoeiro chamado Xibalba. Para os antigos maias, Xibalba não era apenas o lugar dos mortos. Era um domínio complexo, cheio de armadilhas, desafios, jogos cruéis e senhores impiedosos. Quem caía ali precisava provar que merecia continuar existindo. E nessa terra de sombras, dois irmãos gêmeos mudaram tudo. Hunahpu e Ishbalanque. Eles não eram deuses, nem reis, mas heróis astutos, nascidos da injustiça. Seus pais, grandes, jogadores de bola sagrada, haviam sido mortos pelos senhores de Xibalba, ofendidos pelo som do jogo. Anos depois, os filhos seguiram os passos dos pais e foram chamados ao submundo. Não para jogar, mas para serem testados, humilhados e sacrificados. Só que esses irmãos tinham algo que os deuses de Xibalba não esperavam: inteligência e paciência. A travessia por Xibalba era feita de salas mortais, a casa da escuridão, da navalha, do frio, do jaguar, do fogo. Cada uma criada para enganar, despedaçar ou consumir. Mas os gêmeos, um a um, superaram os desafios, enganaram os deuses e, por fim, morreram. Voluntariamente.
E mesmo mortos, jogaram com as próprias cinzas, transformaram-se em animais, ressurgiram como milho, o alimento sagrado. E então, retornaram em glória. Eles não apenas venceram Xibalba, eles o subverteram, mostraram que a morte, por mais forte que seja, pode ser ludibriada, que o espírito, quando é verdadeiro, não se curva nem ao próprio fim, e que nem todo retorno precisa ser literal. Às vezes, renascemos na lembrança, no símbolo, no alimento que brota da terra. Xibalba é o espelho sombrio do mundo dos vivos. Lá, não basta coragem, é preciso astúcia, não basta força, é preciso humildade. Os gêmeos maias nos lembram que cada um de nós carrega um pedaço de escuridão, e que só passando por ela com sabedoria é que se encontra a verdadeira luz. Porque mesmo no reino dos mortos, ainda se pode aprender a viver. De Inanna a Hermes, de Osíris a Hunapu, todas essas histórias nos conduzem por caminhos invisíveis, trilhas entre mundos que não se veem com os olhos, mas que se reconhecem com a alma. Os portais da mitologia não são apenas passagens, mágicas ou túneis, para reinos distantes. Eles são símbolos de um processo muito mais íntimo, a jornada interior. Aquelas que nos fazem atravessar o medo, a perda, o vazio, a dúvida, e sair do outro lado transformados. Toda travessia começa com um chamado. Algo dentro de nós sussurra, vá. Às vezes é a dor que empurra, às vezes é o amor, mas sempre há uma fronteira. Aquilo que somos agora e aquilo que só podemos ser depois da queda. Inanna teve que se despir. Hermes teve que caminhar em silêncio entre vivos e mortos. Ísis precisou juntar os pedaços do que perdeu. Os gêmeos, maias morreram para renascer. Nenhum deles voltou igual, porque a travessia exige entrega, e quem atravessa, deixa algo para trás. Esses mitos não estão distantes de nós. Eles se repetem todos os dias, em pequenas mortes e renascimentos. Quando enfrentamos um luto, quando mudamos de cidade, quando aceitamos quem realmente somos, quando perdemos a fé e depois a reconstruímos. Cada escolha que nos faz atravessar um limite antigo é um portal se abrindo. Cada dor que nos obriga a mudar é uma fronteira vencida. A mitologia nos ensina que os portais mais importantes não brilham. Eles doem, eles tremem. Eles parecem muros até que alguém os toca com coragem. E ao atravessá-los descobrimos algo que nenhum Deus poderia nos contar, que somos feitos de muitos mundos, e que entre eles vive a parte mais verdadeira de quem somos. No fim, o que define um herói não é a força com que enfrenta monstros, é a coragem com que caminha pela escuridão, mesmo sem saber se vai voltar. Porque às vezes, o mais sagrado não é o que encontramos do outro lado, é o que descobrimos no meio do caminho.